Meus irmãos, nós temos já acompanhado, ou pelos jornais, ou pelos aplicativos de celular, vocês têm visto, talvez como nunca, falar tanto de corrupção, de operação da Polícia Federal e etc. Essa operação Lava Jato, ela não somente está fazendo uma limpeza no Brasil, mas no que tange a corrupção, ela tem mostrado o quão corrupto são aqueles que detêm o poder no nosso país. E essa corrupção, ela é, de fato, endêmica, ela está em todos os setores, ela também é sistêmica, ela está realmente de forma gradual, tanto no judiciário, legislativo, executivo. E essa corrupção também ela é compartilhada, obviamente, com empresários, com pessoas de outros setores de um modo geral. E você às vezes fica assim, você que tem acompanhado os jornais, visto isso, e também pelos aplicativos, você fica às vezes assustado e até desanimado com tanta nojeira, tanta corrupção nesse país. Só que observe, isso também não é só do Brasil. Em todos os países praticamente você vai encontrar corruptos. O problema é que no Brasil, parece que o negócio está mais generalizado. Talvez por causa das nossas leis, por causa do tipo de política que é feita no nosso país também. Mas o que nos deixa assustado é como é possível, isso às vezes nos deixa até enojado, como é possível esses homens que estão no poder, que eles estão vendo constantemente crianças morrendo por desnutrição, vivendo numa situação difícil, idosos também com a vida difícil, às vezes até para comprar remédio, e você vê homens tão insensíveis, pessoas tão más, e que fecham os olhos para tudo isso, e ainda são capazes de aliar a corrupção, e na maior cara de pau. Nós vemos isso constantemente, a gente fica até assustado, e é tão assustador que você vê profissionais da área, como psicólogos, sociólogos, tentando identificar por que o ser humano é dessa forma. Porque as pessoas são tão egoístas, são tão más e são tão corruptas, a ponto de venderem realmente o leite da criança para poder se beneficiar. Mas, de fato, querido, nós não precisamos nos recorrer a nenhum profissional para poder entender. Também. Se você observar, fica a sua Bíblia aberta, versículo 10, aqui está o cerne do que o autor tem a dizer. Nesses versículos todos, ele vai dizer: quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Observe que numa frase ele responde a pergunta: por que que esses homens são tão maus, tão corruptos, tão insensíveis à pobreza, à injustiça, ao sofrimento, e eles estão sempre querendo mais e mais? A resposta está aqui: porque quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Há um amor tão grande, só que esse amor nunca é suficiente, nunca é farto o suficiente. E é interessante que, se você olhar do versículo 1 até o versículo 20, é aqui que você vai encontrar um recurso na poesia hebraica chamado paralelismo sinonímico. O que é isso? Paralelismo, são frases paralelas, sinonímicos, porque são frases paralelas que dizem a mesma coisa, usando sinônimos, palavras diferentes, com o propósito de dar ênfase. Então observe que o autor tem propósito de dar ênfase a esse ensino do versículo 10, porque ele vai fazer isso. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Ele repete, isso é paralelismo, repete a mesma ênfase, usando palavras diferentes. Ele diz: quem ama a abundância, nunca se farta da renda. O propósito aqui é dar ênfase. O que leva as pessoas à corrupção, o que leva as pessoas à desonestidade, o que leva as pessoas à opressão, é esse amor ao dinheiro, mas esse amor que nunca é capaz de satisfazer o seu amante.
Nunca é capaz. E por isso que novamente nós vemos aquela frase comum no livro de Eclesiastes, também, isto é vaidade, isso é neblina, isso é algo sem sustentação, isso é algo que realmente não satisfaz aquele que tanto ama, aquele que tanto ama. O corrupto, ele nunca vai deixar de ser corrupto se o seu coração não mudar. Ele pode até não se envolver em corrupção por um tempo, seja por medo de ser pego, ou porque as leis agora são mais rígidas, mas o seu coração continuará sendo corrupto. Ele sempre vai querer conseguir algum tipo de vantagem, porque ele ama o dinheiro, e quem ama o dinheiro jamais se farta. É isso que o texto está dizendo. E a partir dessa perspectiva, o texto que nós vamos expor nessa noite, nos mostrará 3 verdades relacionadas àqueles que amam ao dinheiro. Do versículo 8 ao versículo 9, você verá que aqueles que amam o dinheiro, eles vão trazer muita tristeza e injustiça no mundo. Depois veremos dos versículos 10 ao versículo 17, que aqueles que amam o dinheiro, eles nunca vão conseguir se satisfazer. A vida deles nunca vai ser uma vida que vai se satisfazer com o objeto do seu amor. E por último, dos versículos 8 ao 20, veremos que aqueles que amam ao dinheiro, eles nunca vão desfrutar da alegria do seu trabalho. Eles não vão saber o que é isso. Na semana passada nós expomos o versículo 1 ao 7, e nós vimos ali a advertência de Salomão sobre como devemos nos proceder no culto a Deus. E o foco de Salomão ali é como nos portar diante do nosso Deus e os benefícios disso. Agora, Salomão agora mostra um outro Deus. Lá é o crente que se prostra diante do seu Deus. Aqui é o ímpio que se prostra diante de um outro Deus, o Deus do dinheiro. Lá você encontra satisfação no Deus verdadeiro. Aqui ele busca esse Deus, mas ele nunca encontra satisfação na sua alma. Mas vamos então caminhar seguindo os versículos mais de próximo. Primeiro, quem ama o dinheiro traz tristeza e injustiça no mundo. Versículo 8 e 9, acompanhe na sua Bíblia. Se vires em alguma província opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto em cima de si, outro mais alto que o explora, e sobre este há ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Então Salomão começa a sua exortação mostrando que a opressão aos pobres e o roubo em lugar do direito e da injustiça é muito comum em um mundo onde o dinheiro é celebrado todos os dias. Aqui está a resposta, irmãos, porque nós não temos saúde de qualidade, nem segurança. Aqui está a resposta, porque nós não temos uma educação de qualidade. Aqui está a resposta, porque não se há saneamento de qualidade. E você vê muitas pessoas vivendo à margem da pobreza. A Bíblia responde isso aqui. E o texto diz que não fique maravilhado, porque num mundo onde o dinheiro é um tipo de Deus, essas coisas sempre vão acontecer. Porque é estranho quando ele fala isso, né? Não fique maravilhado, mas o que ele está sendo é realista. Esta é a realidade de um mundo onde o dinheiro se torna um Deus, se torna um ídolo. E a ganância dos que têm mais é sempre querer mais e mais e mais. E segundo o versículo 8, existe aqui uma cadeia de sanguessugas, e cada um quer levar uma fatia do bolo. É o que ele diz, porque o que está alto em cima de si, outro mais alto o explora. Ou seja, há sempre alguém querendo pegar alguma coisa. Você pode ter certeza que quando libera um dinheiro lá em cima,
até ele chegar aqui, já repartiu com a galera. O bolo já chega bem pequenininho, aqui embaixo, na camada. A quem mais precisa é o pobre, que é oprimido, que os seus direitos são vilipendiados, os seus direitos não chegam até ele. A nossa Constituição Federal, ela prevê que todo cidadão, ele tenha acesso aos direitos fundamentais como saúde, educação, moradia, trabalho, previdência social, segurança, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, lazer, vestuário, alimentação e transporte. Bacana, não é? Se funcionasse. É lindo isso aqui. Seria uma maravilha se isso funcionasse na prática. E por que não funciona? Salomão responde: porque em todos os setores organizacionais da sociedade, por causa do amor ao dinheiro, há corrupção. Não precisa da Lava Jato para nos mostrar, a própria Bíblia revela. Essa é a condição de um mundo caído, amaldiçoado pelo pecado, onde o Deus é o dinheiro. Essa é a condição. E essa estrutura organizacional que deveria existir para o bem da sociedade, ela é usada para vantagem pessoal. E segundo o versículo 9, todos, inclusive o rei, quer se beneficiar de alguma forma. Porque naquele sistema político, o rei é que estava em cima na pirâmide. E querido, esse é o grande problema. Toda a estrutura organizacional, ela está corrompida. A Bíblia denuncia isso, por causa do amor ao dinheiro. As injustiças, as opressões aos mais pobres só existe porque existe corrupção, que começa lá de cima e vai impregnando cada setor. Só existe miséria no mundo, tenha certeza disso. Só existe miséria no mundo porque existe corrupção. Nosso país é a grande prova. Só existe miséria no Brasil porque existe corrupção. Para mim, os dois grandes problemas é corrupção e incompetência, que é o problema de você sortear cargos políticos. Aí você coloca gente incompetente para administrar. Mas não é só incompetente, ele é incompetente, mas sabe roubar, o miserável. É corrupção e incompetência. A Bíblia denuncia isso aí, não tenha dúvida. E só existe corrupção. Só existe miséria porque existe corrupção. E só existe corrupção porque as pessoas amam o dinheiro e elas nunca se fartam dele. Porque se fosse capaz de se fartar, se fosse algo que elas pudessem adquirir e elas ficassem satisfeitas, a corrupção ela não teria o rombo tão grande. É porque nunca será o suficiente. Nunca será o suficiente. É por isso que você vê empresários, homens de tanto poder, com tanto dinheiro. E por que eles ainda se envolvem nisso? Porque eles ainda não estão satisfeitos. Porque quem ama o dinheiro dele nunca se farta. Nunca se farta. Agora eu vou dizer algo para você. Toda essa nojeira da corrupção traz revolta em nós, tristeza em nosso coração. Só que eu quero dizer uma coisa para você. É importante você saber que Deus não é menos insensível do que você. Deus não é menos insensível. Pelo contrário, um Deus que é santo, justo, e se sente profundamente ofendido com toda essa maldade, idolatria, que tem na sua raiz o amor ao dinheiro, você pode ter certeza, Ele não vai deixar impune esses corruptos, não vai deixar. Isaías capítulo 5, nós temos ali uma série de ais. O que é esse ai? Não é porque está doendo não, apesar que vai doer, de quem vai receber. Ai é uma expressão hebraica, que evoca a maldição de Deus sobre o povo, quando Deus diz, ai de você, e ele começa a citar uma série de ais, no capítulo 5, e quando você chega no versículo 8, nós lemos o seguinte, ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar,
e ficam como os únicos moradores no meio da terra. Deus está dizendo, ai daqueles que só querem, pegar, comprar, adquirir, deixar as pessoas sem nada. Ai desses, eles vão ter que acertar as contas com Deus. Um mundo onde o amor ao dinheiro é sempre presente e fomentado, e o que mais nos assusta é que o reflexo desse amor ao dinheiro é fomentado até dentro da igreja. Por que que a teologia da prosperidade, ela recebe tantos adeptos? É por causa do amor ao dinheiro. É por causa disso. Você vai num culto de teologia da prosperidade, não se fala do evangelho, mas do começo ao fim se fala de dinheiro, de como ganhar dinheiro, de como ficar rico, de como ser próspero, e tudo de um jeito sem trabalhar, porque quem ama o dinheiro ainda tem isso, quer ganhar dinheiro sem trabalhar, é ganhar dinheiro com campanha, é ganhar dinheiro dando o dízimo, é ganhar dinheiro sem ter que agir como a Bíblia manda. Amor ao dinheiro, amor ao dinheiro. E não se iluda, esse povo que está lotando essas igrejas por amor ao dinheiro, eles não conhecem Jesus, eles não conhecem o evangelho, eles são idólatras, o ídolo deles é o dinheiro. Eles não estão ali por causa de Deus, eles não amam a Deus, eles estão ali por causa do dinheiro. É por isso, essa é a motivação que está no coração. É muito triste imaginar que até dentro das igrejas nós vemos pessoas tão idólatras que vivem somente por causa do dinheiro. Os corruptos, eles tentam fugir da cadeia de todo jeito. A gente vê essas brigas nos jornais aí, né? Todo jeito. Essa semana mesmo correram rapidamente, para não, mas só que da ira divina ninguém foge. Da ira divina ninguém foge. Você pode fazer um monte de malandragem aqui no mundo, mas você vai ter que acertar as contas com Deus um dia. E a Bíblia diz que a pior coisa que existe é cair nas mãos de um Deus irado. E um dia todo joelho vai se dobrar e vai reconhecer Jesus é o Senhor. E um dia será o dia de prestação de contas. E o livro de Apocalipse fala que vai ser um dia de terror, porque os homens vão ter que prestar contas a Deus. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: por mais frustrante que seja viver numa sociedade tão corrupta, a nossa esperança está num Deus que é justo e há de julgar o mundo com justiça. A Bíblia afirma isso. Mas em segundo lugar, o texto de Eclesiastes vai nos mostrar, agora do versículo 10 até o 17, eu não vou ler todo o texto agora, a gente vai expondo e lendo. Ele vai nos mostrar que quem ama o dinheiro, ele nunca consegue se satisfazer, se fartar com a sua renda. Agora, irmãos, talvez você está sentado aí no banco e está pensando, é mesmo, esses políticos, esses ladrões, cuidado, nós também somos tentados a amar o dinheiro. Cuidado. Nós também somos tentados a isso. Amar o dinheiro é uma tentação que todos nós somos suscetíveis a ela, todos nós. Não é difícil você colocar demasiada esperança do dinheiro. Querer ganhar mais é pecado? Não. Eu vou mostrar isso melhor no final da exposição. Mas a tentação de deixar o amor ao dinheiro tomar conta do seu coração e te fazer negligenciar as pessoas que estão ao seu redor, os seus compromissos com o reino de Deus, ou às vezes agir até de forma pecaminosa, não cumprindo com as suas obrigações, isso é uma demonstração de amor ao dinheiro. O problema é que quando nós somos atraídos por aquilo que o dinheiro pode dar, vai abrir um buraco no seu coração, um vácuo, e nada vai preencher isso aí. E Salomão foi bem enfático, usando, como eu falei, esse paralelismo aqui. Ele fala duas vezes, quem ama o dinheiro jamais dele se farta. Quem ama a abundância nunca vai se fartar da sua renda.
Ele nunca vai ficar satisfeito, sempre vai querer mais, mais e mais e mais. E, meus irmãos, a resposta está na Bíblia, porque isso acontece. Sempre vão querer mais, mais e mais. A sua alma nunca vai se fartar, de acordo com o versículo 7. Melhor, versículo 10. Ele sempre vai achar que falta alguma coisa. Sempre vai achar. E agora, observe. Essa insatisfação, ela gera outros problemas. Essa insatisfação gera ansiedade, gera angústia, ela gera medo. Essa insatisfação gera depressão. Eu fiz uma pesquisa essa semana, até por causa do sermão. Eu queria ver quais eram os países que tinha o maior número de pessoas deprimidas. Fui lá no nosso amigo Google e dei uma pesquisada lá. E aí os países que mais têm pessoas deprimidas são os países mais ricos do mundo. Foi curioso isso aí. Aqueles países que você olha, cara, que lugar de se morar. E eu dei uma olhada nos países assim, é bacana. E mas por que são os países que tem mais gente deprimida? E eu não encontrei lá na lista. Eu fiquei curioso, porque só de ver eu fico deprimido. Mas eu não encontrei lá na lista alguns países da África. Não encontrei na lista alguns países daquela região ali da Índia. Não encontrei o Nepal, Indonésia. Eu não encontrei esses países. Eu só peguei top de linha. São os 10 países que mais têm pessoas deprimidas. Por quê, irmãos? Porque essas pessoas têm tudo. E o vazio aumenta. Porque quando você chega lá, você perde esperança. O pobre, ele é o cara menos suscetível à depressão. Porque ele sempre tem esperança. Ele sempre acha que vai conseguir, nem que seja pagar em 10 vezes, mas eu chego lá. O rico, ele vai lá e paga à vista, e perdeu a graça. Aí o pobre sempre acha que vai conseguir comprar um carrinho melhor. Tem esperança, é o meu caso, né? Eu vou comprar um carrinho melhor, estou na esperança. Agora o rico, ele vai e compra o carrão. Ele anda para... não é tudo isso não. Como eu não cheguei lá, ainda tenho esperança. Ainda tenho esperança de que eu chego lá. Observe, por isso que nunca se farta. Ele chega lá e o vazio permanece. E é por isso que você vê gente que eu particularmente, eu acho assim, com respeito a quem gosta disso, mas eu acho muito esquisito isso aí. O cara que coleciona arte, ele paga milhões e milhões num quadrozinho esquisito. Aí eu olho aquilo, cara, é muito dinheiro para um negócio desse aí. Na minha cabeça não entra. Mas é por quê? Porque ele já tem de tudo. Você já viu o pobre ficar assim entusiasmado com arte? Não fica. E nem ele é igual eu acho absurdo isso. Agora o rico não, ele já tem de tudo. Então um quadrinho lá que foi pintado de 1.300 alguma coisa, que vale bilhões, ele vai e paga. Né? Você vê gente que até rouba para ter aquilo ali. E ele tem. E como é que ele fica? Continua o vazio. Continua o vazio no seu coração. Porque nada vai fartar a sua alma. Nada. E isso vai levar a outras consequências, que é essas que eu acabei de dizer. Olha para o texto, versículo 11. Onde os bens se multiplicam, também multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que os verem com os seus olhos. Ou seja, além de haver o vazio na sua alma, quem ama o dinheiro, ele gasta. E os gastos só aumentam. Só aumentam. Porque ele nunca está satisfeito. Então ele sempre vai querer algo mais caro. Ele sempre tem a ilusão de achar que aquilo que ele não tem hoje, se ele tiver, vai preencher o vazio do seu coração. Então os gastos vão só aumentando. E aí ele tem de tudo.
tem quem cozinha, quem lava, babá, tem chofer, e aí o carro caro vai ficar mais caro a manutenção, tudo é mais caro, e só gasto, só gasto, só gasto. E quem tem muito dinheiro, o que não falta é, amigos, né? Gente interesseiro ao seu redor, querendo sugar um pouquinho também, só gasto. E ele nunca consegue se satisfazer, pelo contrário, isso vai gerar um outro problema. Versículo 12: doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. A ironia nessa história é que o amor ao dinheiro, ele tira do seu amante o luxo de poder dormir com tranquilidade. Quem ama o dinheiro gosta do luxo, mas o amor ao dinheiro tira o luxo do amante de dormir com tranquilidade. Enquanto o trabalhador honesto tem como paga do seu trabalho um sono tranquilo, os amantes do dinheiro, por outro lado, são privados dessa bênção, porque dormir bem é uma bênção, não é, irmãos? Não tem nada melhor do que uma boa noite de sono, e com a consciência tranquila. Não tem dinheiro que paga isso. Mas há uma série de preocupações naqueles que amam o dinheiro e faz o dinheiro seu objeto de amor. Uma série de preocupações que causam ansiedade e insônia. Tem muitos pagamentos para serem feitos, empréstimos que foram contraídos, preocupação com a estabilidade econômica, preocupação em ser roubado, e se for corrupto, ele não dorme com medo de alguém descobrir. E agora com a Lava Jato mais ainda. Por que o pessoal quer acabar com a Lava Jato? Porque quer dormir. O pessoal entra em desespero. É uma ilusão. E eu vou dizer uma coisa para você. Somente você que é jovem. Às vezes você vê esse pessoal bem, assim, parece que está bem. Só Deus sabe como é que está a vida deles. Por que você vê um monte de riquinho, de jovens ricos, se envolvendo com droga, com prostituição? E às vezes você fica até assim pensando, porque você vê jovem rico roubando. O jovem rico roubando, para que isso? Então observe, há uma perturbação na alma dessas pessoas, porque faz do dinheiro o seu ídolo, e o vazio só aumenta, porque não satisfaz, não satisfaz. Além disso, ele vive na incerteza da economia. Versículo 13 e versículo 14, observe o que ele diz: grave mal vi debaixo do sol, as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano, e se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou nada lhe fica na mão. Salomão fala de pessoas aqui que amam o dinheiro e de repente perdem tudo. Acontece algum problema, ela perde tudo o que ganhou, e agora ela não tem nem o que deixar para os filhos. Na Lava Jato, aqueles que já foram presos, aqueles que correm o risco de serem presos a qualquer momento, as grandes empresas que foram descobertas e que tiveram a devolver vultos de dinheiro e estão numa situação complicada por isso. Imagine, por exemplo, a situação da Vale do Rio Doce, que por ganância levou à morte de centenas de pessoas, trazendo sofrimento a muitas famílias, e está sentindo agora o peso de amar o dinheiro. O quanto o dinheiro perdeu, o quanto os seus investidores, muitos deles perderam, mas muito dinheiro. Não há segurança, não há garantia de estabilidade constantemente, não há. Quem ama o dinheiro tem que tomar muito cuidado. Quando ele faz dela a sua sustentação de vida, ela pode ter um sério problema. Agora, quem ama o dinheiro tem que ficar atento, porque um dia ele vai morrer.
Versículo 15: como saiu do ventre da sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Os amantes do dinheiro fazem tudo para aumentar a sua riqueza, inclusive oprimir o pobre, negar-lhe o direito que lhe é devido. Agora, quando morre, não leva nada consigo. Por isso que o livro de Eclesiastes fala constantemente que viver dessa maneira é correr atrás do vento. Você vê às vezes esse povo aí roubando, oprimindo, e de repente morre. Zerou a conta, acabou. E quando morreu, acabou mesmo. Jesus advertiu sobre o risco da avareza, contando uma parábola, lá em Lucas 12, do 16 ao 20, eu vou ler aqui. Diz o seguinte: e lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? O contexto de Lucas 12 Jesus está repreendendo as pessoas por causa da sua avareza. E ele fala aqui de um empresário que é alguém que é um empreendedor. Observe, ele tem uma grande colheita, não cabia mais. O que o empreendedor faz? Ele vê lá na frente. Não é errado fazer isso. O errado é você depositar a sua segurança nisso e não em Deus. Então o empreendedor, ele vê lá na frente. O empreendedor, ele faz grandes coisas, ele vê longe. E ele então já viu, como empreendedor, construir celeiros maiores, vou ampliar o meu negócio, vou poder guardar tudo que tenho, e com tudo isso, eu vou ficar de boa muitos anos. Porque na perspectiva de quem faz essa matemática, ele não está pensando que vai morrer amanhã. Na verdade, todos nós fazemos isso. Nós planejamos, fazemos sonhos, planejamos comprar isso, comprar aquilo. Não é errado isso. O que ele está dizendo é que quem ama o dinheiro e não se farta dele, ele se esquece, ele vive na ilusão de que ele pode, rapidamente morrer. E tudo pelo qual ele lutou, passou por cima de pessoas, machucou pessoas, tudo isso acaba num piscar de olhos. Mas não é só isso. Ele não é só louco por pensar assim. É porque ele está se esquecendo de algo ainda muito maior. Porque quando você morre, você vai ter que prestar conta para Deus. Você olha esse povo. Eu só estou citando eles por causa do foco do sermão. Mas esse povo que está envolvido na corrupção, o povo arruma tudo que é malandragem. Manda para a Suíça, manda para não sei aonde, tudo para tentar fugir dos rastros. Eles fazem um monte de coisa. Aí morre. Além de perder tudo, ele vai estar diante de um Deus justo. E que diz: ai de vós. E que preparou o inferno para eles. Você já imaginou alguém que aqui na terra viveu só no luxo, viveu o resto da eternidade no inferno? É louco. É louco. Passou por cima das pessoas, oprimiu os pobres, fez malandragem,
esqueminhas para ganhar dinheiro, porque ama o dinheiro. E quando ele morre, ele vai estar diante de um Deus que o condenará e o lançará no fogo do inferno. É assustador isso aí. É assustador. E por isso que é louco quem vive assim e quem pensa dessa forma. Não vai ficar impune. A única solução para essas pessoas é elas se arrependerem enquanto há tempo. Se arrependerem. Fazer como Zaqueu. Zaqueu também era mala. Zaqueu era. E quando Zaqueu se arrepende, o que Jesus diz para ele? Vai, muda de vida. E o que ele diz? Eu vou devolver. Que quem se arrepende, ele conserta os erros que é possível consertar. Tem erros que você não consegue consertar, mas os que é possível consertar, você tem que consertar. E ele vai e distribui. E ele ainda diz, se eu fiz, porque tem coisas que ele, às vezes podia passar despercebido, ele vai e conserta. Mas, você lembra da história de Zaqueu? Zaqueu, a história dele é curiosa, e as crianças não esquecem a história de Zaqueu, justamente porque ele era pequenininho, e ele subiu numa árvore para ver Jesus. O que aquele homem estava fazendo naquela árvore? Ele estava tentando encontrar uma resposta que ele não encontrou no dinheiro. Ele era corrupto. Era um cobrador de impostos corrupto. Um amante do dinheiro. Mas ele percebeu que o vazio só aumentava no seu coração. Mas quando ele teve o encontro com Jesus, o seu objeto de amor já não tem mais valor. Porque não tem nada pior para alguém que ama o dinheiro, ter que pegar o seu dinheiro e dar para os outros. E ele fala, eu vou repartir. Isso mostra que de fato ele recebeu algo maior que preencheu o seu coração. E Jesus disse, verdadeiramente, hoje houve salvação nessa casa. Porque o coração dele foi preenchido com aquilo que de fato é capaz de preencher o nosso coração. O dinheiro que ele tanto amava, já não tinha tanta importância assim. E o resumo de tudo que Salomão vem dizendo, está no versículo 17, quando ele diz, nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. O que ele está dizendo aqui, é que os amantes do dinheiro, vivem nas trevas, ou seja, os amantes do dinheiro, eles vivem sem paz, eles vivem sem verdadeiros amigos, às vezes acabam a sua saúde, porque vivem uma vida desgarrada, uma vida realmente cheia de coisas perversas, que vai acabar com a sua vida. E essas pessoas, interessante que o texto diz, que ele vive enfermidade e indignação. Você já viu alguém que é amante de dinheiro, ser alguém tranquilo? Ele é sempre impaciente, ele sempre vive numa correria, é sempre irado. Por quê? Porque ele está tentando satisfazer aquilo que ele não consegue satisfazer, e ele sempre vive na ilusão. É igual drogado, irmãos, é um vício. Todo ídolo, na verdade, acaba sendo um vício. Todo ídolo, seja ele qual for, você acha que aquilo vai te satisfazer, mas no fundo você sabe que não satisfaz, mas você acha que ainda precisa de mais um pouquinho. Você ainda acha que sempre precisa de mais um pouquinho, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. E por isso que vive na indignação, na impaciência, nas trevas, e às vezes cheio de enfermidade. E a última parte dessa mensagem, do versículo 18 ao 20, veremos que quem ama o dinheiro, ele é incapaz de desfrutar da alegria do seu trabalho. Irmãos, se nós parássemos o sermão aqui agora e fôssemos embora, certamente você sairia daqui com a sensação de que é impossível ter dinheiro e ser um cristão verdadeiro. Mas esses versículos aqui finais, ele vem afirmar que não é pecado ter dinheiro.
desde que o dinheiro seja resultado das bênçãos de Deus sobre a sua vida. Não é pecado ter dinheiro, desde que o dinheiro seja resultado das bênçãos de Deus sobre a sua vida. O versículo 19, ele fala de um homem que Deus conferiu riquezas e bens, lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho. Isso é dom de Deus. Observe, ele fala de que Deus pode abençoar as pessoas, ele conferir riquezas. Então, ter dinheiro e ser rico também não é pecado, apesar de que o rico sofre muita tentação nessa área. Mas Deus pode conferir. O próprio Salomão, quando Deus pede para Salomão, escolhe qualquer coisa, Salomão, que eu vou te dar. Aí Salomão escolheu sabedoria. Aí eu disse, porque pedisse sabedoria e não pedisse dinheiro, eu vou te dar dinheiro. Vou te dar muita riqueza. E foi Deus quem deu. Abraão, quando Abraão obedece a Deus, sai da terra da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão saiu com quase nada, alguns servos, algumas coisinhas, e durante toda a caminhada, Deus foi acrescentando. E quando Abraão morreu, ele morreu cheio da grana. Tanto que quando a sua esposa morre, um amigo dele falou assim, não, eu vou te dar um campo. Não, eu vou pagar. Ele não teve esse problema. Mas a Bíblia deixa claro, foi resultado da bênção de Deus. José foi vendido como um escravo, traído pelos seus próprios irmãos, um rapaz livre que agora tem que viver como escravo. O que Deus fez com ele? Se tornou um dos homens mais importantes da terra, não só do Egito, da terra, porque toda a terra dependeu do Egito no tempo de fome. E foi usado por Deus para poder proteger a nação de Israel, arrumando um local para eles viverem em paz e poderem sobreviver. Então, ter dinheiro não é o problema, desde que esse dinheiro seja fruto da bênção de Deus. Quanto ao homem, a quem Deus conferiu, e quem Deus lhe deu o poder de comer, beber a sua porção e se alegrar do seu trabalho, isso é dom, é dádiva de Deus. Quanto a isso não há problema. A riqueza que é adquirida de forma honesta, por meio do trabalho, pode ser uma bênção, se ela não se tornar um fim em si mesmo. Agora observe uma coisa, a bênção que Deus te dá, se você não souber lidar com ela, pode virar um problema para você. Não é porque Deus deu, que você está imune de ter problemas com a bênção que Deus te deu. Por exemplo, Deus pode dar a uma pessoa uma grande capacidade intelectual, a capacidade de ler, de estudar, de fazer as conexões, de entender grandes coisas, mas ele corre o risco de ser alguém arrogante. Ele não foge dessa tentação, porque o conhecimento, ele ensoberbece a pessoa. Ele tem que lutar contra isso, para ele manter-se humilde, desfrutando da bênção que Deus lhe deu. É a mesma coisa, Deus pode te abençoar e você melhorar financeiramente, mas você você correrá o risco, porque você vai ser tentado em amar demasiadamente o dinheiro. Salomão é a prova disso. Deus lhe conferiu muitas riquezas. E o que Salomão fez com a riqueza dele? Ele fez tudo o que ele está dizendo aqui, só não há indicação de que ele foi corrupto, mas que ele foi alguém que procurou com o dinheiro preencher o vazio do seu coração quando ele se afasta de Deus. Nós já pregamos sobre isso aqui. Lembra que Salomão procurou fazer jardins, palácios, empreendimentos, ele fez navios, carruagens, carros, mulheres e mulheres. O texto diz lá, ele usou o seu dinheiro para tentar ter poder, glória, e ele chegou à conclusão que isso era vaidade, mas é alguém que usou mal da bênção de Deus. Então Deus pode te abençoar, e te abençoar financeiramente, mas você tem que ser responsável com essa bênção que Deus te dá.
seja ela qual for. Seja ela qual for. Eu citei 2 exemplos, poderíamos pensar em outros. As bênçãos que Deus nos dá, se elas forem usadas com responsabilidade, vai trazer muita alegria, prazer e satisfação. Caso contrário, não. Mas o ponto de Salomão aqui é fazer o contraponto. Por que o contraponto? As pessoas que ele se referiu até agora, eles conseguiram o dinheiro como fruto do seu amor ao dinheiro, o que levou à opressão e à corrupção. Ele está dizendo, existe um outro caminho. É quando a riqueza que você adquire, ela é fruto do seu trabalho, mas com a bênção de Deus. Assim é possível você se alegrar e se deleitar naquilo que Deus te dá, quando é fruto da bênção do seu trabalho. Quando eu estive lá no Chile agora em julho, eu estava conversando com o pastor Edmar, ele falando assim com muito orgulho de um casal lá da igreja dele, um casal de médicos, tanto o homem quanto a mulher, ambos eram médicos, e médicos muito bem sucedidos lá no Chile. E o que eles admiravam, ele me dizia, era a simplicidade com que eles viviam. Ele dizia, eles ganham 10 vezes mais do que eu, dizia ele, mas eles vivem como eu vivo. Eu falo, cara, eu fico admirado com isso, como isso é tranquilo para eles. Eu falei, mas, que tem gente que vive assim, mas segura, né? Ele vive na simplicidade, mas é porque ele atravessa o rio com um sorrisal na mão. Eu falei, mas e como é que ele é em relação a dízimo, a oferta, ajudar pessoas? Ele falou, não, é uma das pessoas mais abertas na igreja para ajudar as pessoas. Mas eles não ficam querendo ostentar por causa do que tem, e eles podem. É interessante que às vezes o pobre que gosta de ostentar, né? Não, tem os ricos que é terrível, só estou querendo contrapor aqui, obviamente. O que eu estou dizendo é que quando o seu amor não está naquilo, e aquilo não é o objeto da sua satisfação, você lida bem com isso. Porque às vezes, querido, também estou chamando a atenção disso, que você pensa, bem, eu sou pobre, então essa pregação não é para mim não. Você nem está prestando atenção, né? Não é para mim não, pastor, estou em outro mundo. Vai nessa que não é para você. Pobre também ama o dinheiro. E faz dele também o seu objeto. É por isso que a Bíblia diz que o pobre ele tem que se alegrar e se conformar com aquilo que Deus dá. Quando ele não fica assim, o coração dele também fica cheio de angústia, depressão, ansiedade, porque ele quer. O segredo não é se você tem muito ou se tem pouco, o segredo é se contentar com aquilo que Deus te dá, e agir com responsabilidade quando Deus te dá mais. Deus não abençoa o seu povo para ele ficar se esbanjando. Deus abençoa o seu povo para abençoar aqueles que Deus coloca ao seu redor na sua vida. É para isso que Deus abençoa. E se todo mundo entendesse isso, não haveria pobre na terra. Certeza, não haveria. Deus fez as coisas do jeito certo, nós é que bagunçamos tudo. E fazemos uma bagunça total com as bênçãos de Deus. Salomão, ele fala de 2 bênçãos que são dadas àqueles que veem o dinheiro como resultado da graça de Deus e não faz dele o seu objeto de amor. A primeira bênção é a capacidade de se alegrar com o fruto do seu trabalho. Agora eu quero que você preste atenção, irmão, nesses versículos finais, que a palavra que ele vai sempre repetir aqui é gozar, alegrar, satisfazer. Ele vai usar essa palavra aqui. Porque a questão toda é que o que nós lutamos, no fundo, seja buscando ganhar mais, tudo, nós queremos ter uma vida melhor, ter paz, ter alegria, ter tranquilidade. É isso que no fundo todo mundo quer. E ele vai dizer então, eis o que eu vi. E ele fala o seguinte, boa e bela coisa é o que eu vi. Uma coisa boa e bela. Que coisa é essa? Você poder comer, beber e gozar cada um do bem do seu
trabalho, com quem se afadigou debaixo do sol. Observe o que ele está chamando a atenção aqui. Ele fala da alegria que o trabalhador honesto desfruta como recompensa do seu trabalho. Esse tipo de pessoa, ele vê o trabalho como uma bênção. Ele vê o trabalho como meio de glorificar a Deus e também de servir as pessoas. Ele não é nem preguiçoso e nem também é alguém que vive para o trabalho. O livro de Eclesiastes, nós já vimos isso em pregações anteriores, ele condena isso. Ele não é um preguiçoso, mas ele também não é alguém que só vive para o trabalho. É alguém que se satisfaz no trabalho, se alegra por trabalhar, mas ele tem satisfação naquilo que ele faz. Eu não vou ter tempo de trabalhar isso aqui agora, mas só lançar umas luzes na sua cabeça. Uma coisa que o crente, e nós precisamos ensinar para os nossos filhos, é o princípio bíblico de vocação. O princípio bíblico de vocação. Você sabe por que que muitas vezes as pessoas, elas são frustradas com o seu trabalho? Porque elas não trabalham, elas não procuram trabalho ou uma profissão de acordo com a sua vocação, elas procuram de acordo com o dinheiro. E tem muito pai que está expondo que ele é um amante do dinheiro e que ele não se farta quando ele aconselha mal o seu filho. Às vezes os pais aconselham o filho o seguinte: filho, você tem que arrumar uma profissão, você vai ganhar bastante dinheiro. Isso é um mau conselho. O seu filho tem que arrumar uma profissão que seja de acordo com a vocação dele. E é possível até ganhar muito dinheiro de acordo com a vocação dele. Uns vão ganhar menos, outros vão ganhar mais. Mas o mais importante não é isso, é você ter satisfação naquilo que você faz. Não tem nada pior do que você fazer algo que você não gosta de fazer. E se você é um amante do dinheiro, você vai fazer o que você não gosta, porque você está pensando só no dinheiro. Mas se você entende o princípio bíblico, porque Deus não chamou todo mundo para ser médico, todo mundo para ser engenheiro, todo mundo para ser advogado, juiz, as profissões que ganham mais. Deus chamou pessoas para servir em várias áreas da sociedade. E quando você serve naquilo que você foi chamado para servir, seja a profissão mais simples que for, ou a mais complexa que for, você vai se realizar no seu trabalho, e vai ser bom, ou pelo menos terá condições de ser. Às vezes não é porque é relaxado e preguiçoso, mas se ele é chamado para ser, ele tem prazer no que ele faz, ele pode ser bom naquilo que Deus chamou para fazer. Alguns vão ganhar mais, outros vão ganhar menos, isso é normal, mas a sua escolha vai refletir a questão do seu coração. Se você entende isso, agora se você é um amante do dinheiro, você não vai olhar a sua vocação, então você não vai ter prazer no seu trabalho, você vai ter sempre angústia no que você faz, mesmo que ganhe dinheiro, e o que é pior, você vai ser um mau profissional. Você já imaginou um cara que é médico e não tem vocação? Deus me livre, vai matar um monte de gente. Um engenheiro que não tem vocação vai pôr fogo ou derrubar um monte de edifício, né, irmã? Tem que ter chamado, tem que gostar daquilo. Então, não fique focado no que você vai ganhar, fique focado naquilo que Deus chamou para servi-lo nesse mundo. E por isso que boa coisa é quando você come e bebe como fruto do seu trabalho. E todo trabalho é cansativo, por isso que ele fala da fadiga debaixo do sol. Não fica mesmo escolhendo trabalho que não dá trabalho, tá? Você está revelando outra faceta do seu coração, preguiçoso, tá? Você escolhe fazer aquilo que Deus chamou. Alguns vão trabalhar mais mesmo, vão suar mais a camisa, tá? Então a capacidade de se alegrar com o fruto do seu trabalho está ligado, obviamente, a um trabalho honesto, que reflete a sua vocação, e que você então faz com alegria.
é isso que Deus espera de nós, e alegria, satisfação e paz não vai faltar. E não vai faltar o que você precisa para viver também. Você pode ter certeza disso, não vai faltar. E a outra questão que ele diz no versículo 20 é a capacidade de viver sem medo da morte. Eu achei interessante isso aqui. Ele diz o seguinte: porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Olha o contraste. Versículo 15, quando ele fala dos amantes do dinheiro, ele fala sobre a morte. Vai morrer e vai ter nada. Agora, aqueles que são abençoados por Deus, trabalhando de forma honesta, fazendo aquilo que Deus chamou para fazer, com alegria, a sua vida vai ser regada de alegria, de paz. E aí o texto diz: não se lembrará muitos dos dias da sua vida, ou seja, ele não vai ficar preocupado, angustiado, viver uma vida atormentada. E que se ele morrer, vai ser muito mais tranquilo essa passagem, porque Deus lhe enche o coração de alegria. Coração de alegria. Agora observe como é importante isso. Observe que a alegria é um dom de Deus. Lembra do fruto do Espírito? Amor, alegria. Amor, paz, alegria. Faz parte do fruto do Espírito. É Deus que dá isso. Não é o dinheiro que vai dar alegria no seu coração. Não é aquele carro que você queria trocar e você não conseguiu trocar que vai dar alegria no seu coração. Não é aquela casa que você queria comprar, você não conseguiu comprar, que vai dar alegria no seu coração. Não é aquela promoção que você está tanto querendo, que você ainda não conseguiu, que vai dar alegria no seu coração. Porque a alegria é dom de Deus. E se a alegria que você experimentar não vier de Deus, ela não vai durar muito tempo. Porque ela vai ser resultado de uma satisfação temporária por causa do ídolo que há no seu coração. Você então conseguiu aquela promoção e você depois continua sentindo o que você sentia antes. A alegria verdadeira, ela é dádiva de Deus. Para quem trabalha com honestidade, para quem não faz do seu trabalho um ídolo, para quem faz do seu trabalho uma possibilidade de servir a Deus e as pessoas nessa terra, a bênção, a dádiva de Deus vai ser alegria, vai ser paz, vai ser poder dormir bem, descansar, mesmo que não seja aquela casa que você queria ter, mesmo que não dirija aquele carro que você queria dirigir, mesmo que não tenha aquela roupa chique que você queria ter, mas não vai faltar alegria, paz e contentamento para quem é honesto, trabalhador, faz o que Deus te chamou para fazer e procura servir as pessoas. Concluindo, a mensagem de hoje nos mostrou que há dois modos de viver nesse mundo: ou você ama a Deus de verdade, ou você ama o dinheiro. E essa mensagem está de acordo com os ensinamentos de Jesus. Jesus disse em Mateus 6,24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E observe que o foco do texto de Eclesiastes, no final, é a alegria de alguém que se dedica a Deus através do seu trabalho, com honestidade, com zelo. Agora, qual que é a característica daquele que faz do dinheiro o seu Deus? É só você ler versículo 25, 26, e vai lendo o restante do capítulo 6 de Mateus. Ele vai mostrar, ele vai falar sobre o quê? Ansiedade. O texto da ansiedade começa aqui. Começa a ler o resto do texto. Ele vai falar sobre ansiedade. Ansiedade pelas coisas dessa terra. Elas revelam um amor exagerado no nosso coração pelo dinheiro. E ela existe porque o coração nunca se farta. E a pergunta é: onde está o seu coração? Quem você ama de verdade? Eu vou dizer para você, um bom termômetro para avaliar o desejo do seu coração, sabe o que é?
é a sua fidelidade em devolver os dízimos e ofertas. Agora eu te pergunto, você crê nisso? Você acha que isso é justo? Você devolve o dízimo e oferta com coração grato, porque Deus te deu 99%. Você tem um coração aberto para ajudar as pessoas menos favorecidas que Deus coloca ao seu redor na sua vida? Querido, as pessoas dizem, Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa de dinheiro mesmo não, meus irmãos. Na verdade, Deus não precisa de nada. Nem de você Deus precisa. Não precisa de nada, nada. Deus é autossuficiente. Ele se basta. Isso é claro na Bíblia. Deus poderia prover outros meios. Ele não mandou maná para poder sustentar o povo. Deus poderia prover a igreja e sustentar a igreja, o missionário, etc., de outros meios. Mas por que Deus, você já pensou, por que Deus pede dízimos e ofertas? É uma forma de nós mortificarmos o amor que nós temos pelo dinheiro. Irmãos, todos nós somos tentados nessa área, uns mais, outros menos. E você devolver os 10% que Deus pede é uma forma de você confiar em Deus e mortificar esse desejo do seu coração. É por isso que Deus faz isso com a gente. E isso vai sempre revelar. E se você disser, pastor, mas não dá, eu vou dizer para você, nunca vai dar. É ilusão achar que vai chegar um dia que vai dar. Não vai dar. Quando você ganhar mais, você vai gastar mais. Vai continuar não dando. Vai ser sempre assim. Porque existe algo mais profundo por trás. E a Bíblia mostra isso. A sua alegria, ela não pode depender da sua condição financeira. Lembra do apóstolo Paulo? Tudo posso naquele que me fortalece. Alegrai-vos no Senhor. Aí ele diz o seguinte, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei o que é, eu tenho experiência de tudo, diz o apóstolo Paulo. Eu tenho experiência de ter o bolso cheio. Eu tenho experiência de colocar a mão no bolso e não ter nada. Eu tenho experiência de ser elogiado, estar lá em cima. Eu tenho experiência de ser humilhado. Mas isso não me impede de me alegrar no meu Senhor, pois tudo posso naquele que me fortalece. É onde está o nosso coração. Muitas das nossas tristezas, das nossas angústias, da nossa ansiedade, da vida não ter sentido, e você sempre viver, às vezes até uma angústia profunda, porque parece que as coisas não vão, é porque o seu coração está no lugar errado. E eu quero finalizar lendo um texto. Eu confesso que para mim é um dos textos mais lindos da Bíblia, no que diz respeito de pessoas que amavam mais a Deus do que o dinheiro. Eu estou dizendo de pessoas que não têm dinheiro. Eu estou falando de quem? Dos crentes da Macedônia. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, capítulo 9 da segunda carta aos Coríntios, Paulo escreve aquela carta para estimular os crentes da igreja de Corinto a ofertar para os crentes de Jerusalém que estavam passando fome. E dá a entender que aquele povo de Corinto era difícil. E Paulo então usa uma série de argumentos para mostrar para eles que eles deveriam fazer isso de coração aberto. E Paulo começa o capítulo 8 dando testemunho dos crentes da Macedônia. E olha o que ele diz lá: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos
E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, porque essa é a regra. Quando você se dá a Deus de coração, você não tem dificuldade de se doar para o próximo. Esse texto eu acho lindo, porque os crentes da Macedônia, e são as melhores igrejas que Paulo tinha, igreja de Tessalônica, igreja de Filipe, igreja de Bereia, aquela igreja que era mais nobre, ficava na região da Macedônia. Eram as igrejas mais pobres, e você sabe que quanto mais pobre, mais você precisa. E Paulo, dá a entender que Paulo ficou constrangido, falou: você não precisa ajudar muito não, porque eu sei que a situação de vocês está difícil. Não, Paulo, não nos negue essa graça. Quando você tem um coração que não está apegado ao dinheiro, mesmo na sua muita pobreza, você está disposto a ajudar quem está pior do que você, porque sempre tem alguém pior do que a gente, irmãos. Sempre tem alguém pior do que a gente. E aqueles irmãos certamente deram bem pouquinho no que tange a valor, certamente deram bem pouquinho, mas a questão não são valores, a questão é o coração desprendido, um coração disposto a ajudar quem necessita. O amante de dinheiro, ele nunca vai fazer isso, porque o seu coração sempre quer mais. Que Deus nos abençoe e nos dê a graça de ter um coração sempre desprendido, e que Deus liberte o nosso coração de ser demasiadamente apegado às coisas dessa terra, inclusive o dinheiro, mesmo em situações difíceis que nós podemos viver. Vamos ficar em pé, vamos orar.